Olá, queridos amigos, sejamos todos nós muito bem-vindos ao trabalho de atendimento espiritual aos encarnados na noite de hoje, aqui na Associação Espírita Caridade. Deixamos aqui o nosso forte abraço a todos os nossos irmãos, a todos os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Associação Espírita Caridade. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade de aqui estarmos realizando este trabalho. E claro, sempre agradecendo aos nossos irmãos por estarem assistindo este momento, que é um momento de reflexão para todos nós. Momento onde todos nós vamos pensar, refletir em situações que ocorrem no nosso dia a dia e por vezes nós não conseguimos ter um esclarecimento, um consolo, um caminho para andarmos. E quando nós assistimos uma exposição pelas redes sociais, acabamos nos esclarecendo e acabamos nos fortalecendo com o que estamos ouvindo. E essa ferramenta maravilhosa que é a internet, ela está sendo de grande uso para todos nós. Para aqueles que são espíritas, assistem suas palestras pelo YouTube, pelo próprio Facebook, que não é somente a Associação Espírita Caridade que está realizando este trabalho via live. Outras casas espíritas também realizam este trabalho, que para nós é muito gratificante, é um trabalho maravilhoso, onde todos vamos estar aprendendo, vamos estar passo a passo progredindo, evoluindo. Só que agora nós não estamos na casa espírita. Nós estamos na nossa casa tentando aplicar aquilo que a doutrina espírita nos traz. Por vezes, através de leituras, nós conseguimos nos esclarecer, mas temos dificuldade. Quando vamos até a casa espírita, nós começamos a estudar, nós começamos a nos aprofundar. E claro que devido à pandemia, muitos de nós não conseguimos ter esse contato direto com os nossos irmãos. Por vezes, falta aquele momento, aquele calor humano de estar presente com aquele irmão. E isso está ocorrendo, por vezes, não somente na casa espírita, mas em algumas famílias, onde o pai não consegue acompanhar o filho, a avó e o vô, que estão muito distantes, também não conseguem acompanhar os seus netos, que tinham aquela proximidade somente através da internet. E como bem falamos, essa ferramenta é maravilhosa para todos nós, pois nós não estamos conseguindo estar junto neste momento, mas estamos juntos através da internet, pelo meio do WhatsApp, pelo meio do Facebook, que quando bem utilizada, sim, quando bem utilizada, todos nós conseguimos interagir em família e conseguimos progredir passo a passo. Então deixamos aqui nosso carinho pelos irmãos que nos acompanham. Sendo isso, nós vamos ao nosso trabalho, como bem falamos, é o trabalho de atendimento espiritual aos encarnados. Como sempre falamos, a proposta de trabalho são 6 módulos, 6 roteiros, onde nesses 6 módulos, 6 roteiros, vai ser trabalhado durante 6 semanas sobre nascimento. Trabalho durante 6 semanas sobre o que é o nascimento, como funciona. Terminando essas 6 semanas sobre nascimento, nós vamos para o módulo 2, que traz sobre vida em família. Também vai se levar 6 semanas. Na semana anterior, a nossa mana Valda encerrou o tema vida em família. Hoje nós iniciamos com o módulo 3, que fala sobre dependência, dependência química. Nós vamos estar iniciando hoje este módulo 3 sobre dependência química. Também vai se levar 6 semanas. Temos o módulo 4, que fala sobre a depressão, 6 semanas também. O módulo 5 fala sobre obsessão, também vai se levar 6 semanas. E encerrando o 6º módulo, que também vai levar 6 semanas, temor da morte. O módulo 3, roteiro 1, que é o que nós vamos iniciar hoje, fala sobre a dependência. E aqui nós vamos estudar por algumas semanas
sobre a luz da doutrina espírita, sobre essa temática que tem ela ceifado a oportunidade da evolução de nós seres humanos. E por que ceifado a oportunidade de nós seres humanos? Ela acaba nos levando a uma fraqueza e acaba nos deixando mal, tristes até nós nos darmos por conta, nós estamos lá envolvidos com a depressão. E aí, por vezes nós não conseguimos, por não ter apoio familiar, não ter apoio de um amigo, nós acabamos caindo em depressão. E aí, para aqueles que já ouviram, quando se entra em estado depressivo, por vezes, quando não se tem apoio, alguns dos irmãos acabam desistindo da vida. Outros, quando se tem apoio, conseguem retomar a sua vida normal. E por vezes, aqueles que são auxiliados também nesse momento, não querem ajuda. E tudo isso depende de nós mesmos, seres humanos. Então, quando ocorre esse momento da fraqueza, ainda é pelo um desconhecimento nosso. Como desconhecimento? Pois nós somos constantemente influenciados pelos espíritos encarnados, que somos nós, e pelos espíritos desencarnados, que somos espíritos que ficam ali ao nosso redor. Então nós estamos constantemente sendo influenciados, mas pelo nosso desconhecimento. Então, por vezes, nós acabamos tendo esses vícios, acabamos tendo atitudes diferentes, mas que nós nunca pensamos em tomar. Mas, pela influenciação, nós acabamos tomando atitudes diferentes de forma negativa e acabamos prejudicando a nossa encarnação e aqueles que vivem ao nosso redor. Nós vamos falar sobre dependência e nós temos que deixar bem claro para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo na nossa live que nós não somos os sabichões, nós não somos os inteligentes ou os mais espertos para podermos falar sobre essa temática. O que ocorre é que nós estudamos, temos as fontes para podermos estudar e podermos nos esclarecer para que possamos passar para os nossos irmãos. E isso tudo serve como um grande alerta para todos nós. Como um grande alerta para todos nós. A doutrina espírita, ela nos esclarece, como sempre falamos, e ela nos consola. E também nos aponta caminhos. Ao invés de nós tomarmos uma atitude que seria de forma negativa, ao momento que nós começamos a refletir através daquela palestra, ou através de uma leitura de harmonização, ou uma leitura do Evangelho, nós começamos a pensar diferente e tomamos um caminho completamente diferente daquele a qual nós iríamos tomar. Onde nós poderíamos brigar com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, mas lendo, ouvindo e refletindo, nós tomamos uma atitude diferente. Uma atitude que vai trazer paz e harmonia para todos nós. Então, nós, na doutrina espírita, que praticamos a doutrina espírita, temos esse esclarecimento, recebemos o consolo, e apontamos os caminhos, mas deixando bem claro e reforçando que nós não somos nenhum dos sabichões ou os inteligentes deste conteúdo. Simplesmente estudamos e temos a fonte, como bem falamos, para podermos falar e estudar e passar para todos aqueles que querem ouvir sobre essa temática. Nós estamos falando sobre o módulo 3, Dependência Química, que nos proporciona estudarmos os seguintes temas. Aí nós vamos falar durante essas 6 semanas sobre os seguintes temas. O que é dependência química, que é o que nós vamos iniciar hoje. Álcool, contribuição do centro espírita, a ação das drogas no corpo físico, família e drogas, o que fazer? O subtema de hoje é o roteiro 1, que traz o que é dependência química. Bom, nós vamos saber o que é dependência química. Mas também é importante relembrar e salientar aos nossos irmãos que hoje nós iniciamos sobre esta temática dependência, e hoje nós vamos falar sobre o que é dependência química. Na próxima semana, nós vamos estar passando, nós falamos nós, o grupo todo, mas teremos o próximo irmão da escala de palestrantes que vai estar aqui para realizar esse trabalho, vai estar fazendo este trabalho e vai estar passando o vídeo do tema sozinho, que é um vídeo maravilhoso, onde vai relatar muito bem sobre essa questão da droga, essa questão do vício
E o que acontece com o perispírito, o que acontece com o espírito, como funciona para aqueles que são viciados. É sensacional e muito emocionante este episódio, este vídeo, essa dramaturgia a qual a doutrina espírita conseguiu trazer para todos nós sobre este tema maravilhoso que é dependência e essa dramaturgia a qual falamos que é sozinho. Maravilhoso. Aqueles que não assistiram vão poder assistir com nós aí na live da Associação Espírita Caridade na próxima semana. Posto isso, nós vamos dar continuidade, onde nós vamos estar falando nas próximas semanas sobre álcool, crack, maconha e cocaína, que são drogas. E essas drogas, quando se utilizada, muitos de nós acabamos nos tornando viciados nesses 4 itens a qual nós falamos: álcool, crack, maconha e cocaína. O que é dependência química? É a relação de uma pessoa com determinado elemento químico. Relação essa em que a pessoa não pode ficar sem esse elemento químico específico. É também a perda de controle sobre a droga, álcool, tabaco, medicação e outros. Em razão disso, causa a dependência psicológica, ou seja, a necessidade da droga para atingir a sensação desejada. Então, como bem falamos, meus amados irmãos, é também a perda de controle sobre a droga. Ali fala sobre álcool, tabaco, medicação e outros. Quando nós acabamos perdendo esse controle, nós acabamos nos tornando viciados. Se nós temos uma medicação, onde nós temos um horário X para tomar essa medicação, de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, horário que seja, nós temos que seguir as recomendações a qual o médico passou para todos nós. Não, é de 8 em 8 horas. Mas a partir do momento que nós achamos que não está fazendo efeito aquela medicação, nós começamos, não é mais de 6 em 6 ou de 8 em 8, é de 1 em 1 hora. Nós acabamos nos tornando viciados. Nós acabamos ficando completamente diferente. Aonde muitas pessoas acabam nos chamando de loucos. O fulano está doente. O que está acontecendo com o fulano? Parece que está dopado, parece que está drogado. De fato. Porque este irmão não soube obedecer às regras, às restrições de suas medicações e acabou ingerindo demais, acabou prejudicando a si e acabou se tornando uma pessoa viciada. E essa necessidade da droga, né, é para poder atingir aquela sensação desejada. Estou aliviado, mas de fato não está aliviado. Está aliviado momentaneamente, mas de fato está prejudicando o seu corpo físico. Também a dependência física, que é a adaptação do organismo da droga com sintomas opostos quando não é usada. Dependência química é a doença de instalação rápida e leva à morte. Não basta diminuir a quantidade ou a frequência. É necessário abstinência total. É necessário que nós, chega, eu não quero mais esse vício para mim, não quero beber mais, eu não quero fumar mais. Nós temos que ter um freio. Porque tudo isso aí, essa dependência química, como bem falamos, ela acaba se instalando de uma forma tão rápida que quando nós nos damos por conta, nós já estamos chegando ao final da nossa encarnação, nós já estamos morrendo. Mas como isso? É muito rápido. Então não basta nós diminuirmos a quantidade ou a frequência que nós estamos utilizando, bebendo, fumando, ingerindo o crack, a maconha. Não, eu vi que eu estou doente, mas eu vou dar uma diminuída na bebida, eu vou dar uma diminuída no cigarro, eu vou dar uma diminuída no crack. Deixando bem claro e reforçando mais uma vez, meus amados irmãos, a doutrina espírita não é contra ninguém, nem contra nada. Não. Se tem alguém que é contra, é nós, seres humanos ainda, mas a doutrina espírita não proíbe ninguém de fumar, de beber. Como bem falamos lá no início da exposição, ela nos aponta caminhos. E quando nos aponta caminhos, ela vai nos trazendo um esclarecimento e vai fazendo nos refletir que o que eu estou fazendo com o meu corpo físico, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com a minha família. Estou prejudicando a todos pelo meu vício. Então, vou diminuir? Sim, é necessário que nós possamos diminuir. E ao diminuir, nós possamos ir
largando esses vícios. Mas como bem falamos, a doutrina espírita não proíbe ninguém de nada. Como aprendemos, é nos dado o livre-arbítrio. Nós podemos realizar o que nós quisermos. Só que nem tudo nos convém. Mas nós temos o livre-arbítrio para realizar qualquer tipo de ação e atitude. Só que nós temos que compreender que toda ação gera uma reação e, com certeza, dependendo da ação a qual nós realizarmos, nós vamos ter graves consequências. O que são drogas? Originalmente, era toda a substância ou ingrediente empregada na farmácia ou na química. Atualmente também é chamada de droga a substância entorpecente, alucinógena, excitante, que ao penetrar no organismo, inaladas, ingeridas ou injetadas, alteram suas funções. Assim sendo, álcool e fumo são drogas. Então, o álcool e o fumo são drogas. Nas antigas civilizações, os feiticeiros utilizavam alucinógenos para entrar em contato com os espíritos. Os alucinógenos eram somente utilizados em momentos importantes, e aqui nos relata que era necessário acompanhamento espiritual para a realização destes trabalhos, a qual a antiga civilização, os feiticeiros utilizavam para a realização deste trabalho em contato com os espíritos. E quando nós vamos estudar nas obras de Kardec, quando nós estamos estudando a Casa Espírita, nós sabemos que não se precisa disso. Mas, como diz, nas antigas civilizações, os feiticeiros utilizavam esses alucinógenos para entrar em contato com os espíritos. Hoje, conforme, como bem falamos, nós estudamos e frequentamos a Casa Espírita, temos o estudo mediúnico, os trabalhos mediúnicos, nós utilizamos normal, não precisamos ter que dar algo para alguém para poder o fulano trazer o espírito tal. Não, hoje os irmãos se concentram, tem um trabalho de harmonização, os irmãos se concentram e ali é realizado o trabalho mediúnico, aonde se dado a passagem, aonde o irmão vai trabalhar no campo, exemplo, vai trabalhar no campo espiritual do nosso irmão Johnny Robson. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. E ali começa a comunicação do espírito. Por vezes, o Johnny, que é novato na Casa Espírita, isso tudo é um exemplo, tá, meus amados irmãos? É tudo um exemplo. O Johnny Espírito, que é muito novo, está chegando até a Casa Espírita para o estudo, se assusta. Como assim? Espíritos se comunicando, mas eu nunca prejudiquei, porque geralmente os espíritos, quando vêm falar na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico, é sempre por algo que não foi realizado com sucesso em um passado. Ele me prejudicou, ele me matou, no caso o espírito está relatando, ele me prejudicou, ele me matou, ele matou toda a minha família. E quem está assistindo, no caso o Johnny, que é novato na Casa Espírita, está indo pela primeira vez, se assusta. Mas eu nunca prejudiquei ninguém, eu sou uma pessoa boa, tranquila, nunca tive problema nenhum. Não se tem o entendimento ainda do Johnny. Não se tem essa compreensão. E começa a observar que em um passado prejudicou esse espírito ainda muito revoltado, muito apegado à sua matéria, vem se comunicar e vem dizer que o Johnny prejudicou muito no passado. Como sempre falamos, nós somos espíritos imortais. Nós já tivemos outras existências. Então, em um passado, o Johnny prejudicou sim esse espírito está com uma vingança. Mas com um trabalho doutrinário dos nossos irmãos, quando realiza esse trabalho com muito amor, muito carinho e também muita perseverança e muita atenção nesse trabalho, que requer, além do amor e carinho para com aquele espírito que está ali se comunicando, requer uma atenção especial. Como uma atenção especial? Na hora da comunicação. Porque de nada adianta aquele irmão que está trabalhando, que é o chamado dialogador, que está conversando com o médium, de nada adianta brigar ou xingar com o espírito. Ele vai conversar porque é isso que o espírito precisa. Amor, carinho e atenção, pois em um passado foi prejudicado. Somente batiam, somente xingavam.
E do que adianta o dialogador xingar também? Então é com muito amor e muito carinho para poder doutrinar este espírito para que possa ir para o plano espiritual, para que possa se recuperar e voltar em um futuro, reencarnar para buscar esse reajuste com esse espírito que ainda não compreende. Então são algumas situações que em um passado, como bem falamos, os feiticeiros utilizavam então esses alucinógenos para poder entrar em contato com os espíritos. Hoje não se tem essa necessidade. Conforme nós vamos estudando, nós vamos aprendendo que o que é necessário? Um dialogador e um médium para a realização deste trabalho, que é o trabalho mediúnico. Diversos são os fatores que levam uma pessoa a se drogar. Se não vejamos, fator psicológico, personalidade, imaturidade, conflitos, fugas. Então, acaba afetando o fator psicológico de nós seres humanos. Ataca a personalidade da pessoa, a imaturidade, os conflitos acabam sendo muito maiores e as fugas em situações que por vezes nós achamos que nós não vamos conseguir encarar essa realidade, nós acabamos dando a chamada fuga, nós acabamos fugindo de situações, mas isso tudo pelo fator psicológico. Fator sociológico, influências do meio. Quando falo influências do meio, a mãe, o pai, que se tem um vício na cerveja, no fumo, o filho está pegando todo esse exemplo. E não adianta o pai depois brigar, o pai pode, tu não pode. Quando tu crescer, tu pode fazer isso aí. Não adianta o pai cobrar se o pai continua sendo um exemplo de forma negativa para o filho. E isso que ocorre a maioria das vezes em muitas famílias, onde o pai xinga o filho porque o filho quer fumar, porque o filho quer beber, tão novo, mas o pai continua dando este mau exemplo para o filho. Fator congênito. Mãe passa a predisposição para o filho. A mãe começa a passar essa predisposição para o seu filho e o filho vai seguindo os mesmos o mesmo rumo, a mesma caminhada que sua mãe. Hereditariedade. Herda geneticamente a predisposição física. Então, a hereditariedade, ela herda geneticamente a predisposição física. Ou seja, se o pai tem algum problema com a diabetes, com a glicose ou qualquer outros sintomas, o filho vai ter isso aí também. Provavelmente o filho tem. Nós citamos aqui muito exemplo do meu pai, o Rubem Sérgio Martins. Aconteceu uma situação com ele, onde ele teve que amputar um dos seus dedos do pé. E quando eu estava presente no hospital com ele, para nós podermos entender, só estamos trazendo esse exemplo aqui, para podermos falar sobre a hereditariedade. Por isso que nós estamos trazendo o exemplo do Rubem e do Johnny. Então, teve que amputar o dedo e eu estava acompanhando o meu pai no hospital e todo aquele acompanhamento, e chegando até lá, a médica disse, olha, está bem complicado, nós vamos ter que amputar o seu dedo. Todo mundo ficou tenso. O Rubem, o Johnny agora. O Rubem provavelmente ficou mais tenso ainda, pois ele queria amputar o dedo. Mas nós também ficamos muito preocupados pela idade, por toda a situação que a médica passou que poderia ocorrer. Mas estava tudo tranquilo. Então, quando nós estamos no consultório lá com a médica, no hospital, no consultório dela, nós estamos saindo, o Rubem diz o seguinte para mim, vocês também têm isso aí, provavelmente futuramente vocês também vão perder o dedo do pé, vão ter que amputar. Aí eu falei, legal, obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Então, é um fato, pois se ele tem diabetes, provavelmente o Johnny tenha, o irmão do Johnny também tem, a irmã do Johnny também tem, então todos aqueles que são filhos do Rubem provavelmente vão ter a diabetes se não se controlar e se não se cuidar. Trouxemos esse exemplo, e deixamos aqui antemão aqueles que têm um carinho enorme pelo Rubem, está tudo bem, graças a Deus, ele está todo dia controlando,
né, fazendo a sua limpeza, a sua higiene, né, todos os dias ali, fazendo o curativo, tudo certinho, já está fechando o curativo, está tudo tranquilo com o Rubem, graças a Deus, só está em repouso, que o recomendado é repouso, descanso, não ficar muito tempo em pé, né? Depois que passar um período, alguns meses, sim, pode-se caminhar, pode ir tranquilo, mas neste momento, que foi recente, o nosso humano tem que ficar em repouso. Mas nós trouxemos esse exemplo porque nós relatamos, né, essa herda geneticamente a predisposição física. Então, com certeza o Johnny, juntamente com seus irmãos, está herdando, e foi um momento muito engraçado a qual nós passamos, que ele olhou muito sério para o Johnny e disse, né, tu também vai ter isso aí, não te preocupa, também vai perder o dedo. Legal, obrigado pelo apoio, como bem falamos. Sociedade. Prática de rituais sociais e religiosos, onde são utilizadas substâncias entorpecentes ou estimulantes lícitas ou ilícitas. Então, na sociedade, né, como bem falamos aí, a prática de rituais sociais e religiosos onde são utilizadas substâncias entorpecentes ou estimulantes. Existe, né, em algumas religiões e em alguns meios sociais também, essa questão de entorpecentes ou estimulantes como lícitas, né, ou ilícitas, né, existe sim essa questão de rituais em algumas religiões e alguns meios sociais que são utilizadas para alguns irmãos em algumas dessas questões a qual falamos, tanto religioso, né, como no meio social, esses rituais. E muitos questionam, o que vocês pensam? Nós não pensamos nada, como bem falamos. Cada um age da maneira que acha melhor. A doutrina espírita respeita todas as religiões, não tem nada contra ninguém, como bem falamos já, mas cada um segue aquilo que quer seguir e nós respeitamos e continuamos sendo amigos de todos os nossos irmãos, independente de religião. A visão espírita. As drogas liberam componentes tóxicos, impregnando o perispírito por longo tempo. Ao reencarnar, o perispírito plasma no novo corpo físico a predisposição física, hoje detectada pela ciência, como uma questão ainda, né, que muitos falavam, mas a doutrina espírita só vê sobre isso, é a questão científica, como bem falamos aqui. Ao reencarnar o perispírito plasma no novo corpo físico, a predisposição física, hoje, detectada pela ciência. Então, a ciência ela está detectando isso. A ciência traz muitas questões, talvez ainda desconhecida por alguns de nós, mas traz muitas questões ainda com a doutrina espírita. E sabemos que a ciência e a doutrina espírita elas estão lado a lado. Alguns aceitam, outros não aceitam, mas a ciência já detectou muitas questões ainda, e aqui, como bem falamos, né, ao reencarnar o perispírito plasma no novo corpo físico, a predisposição física hoje é detectada pela ciência. Mas como assim, Jana? Não consigo entender essa questão da ciência ainda, ficou meio que enrolada essa situação. Exemplo familiar mais uma vez. Eu tenho a minha mãe, a dona Zenilda, que fez 77 anos, na semana que se passou. A dona Zenilda, desde pequena, já nasceu com asma. Sempre teve problema respiratório. Sempre, sempre. Então, cada vez que se ia até o médico perguntava, a senhora já fumou? Não, nunca fumei. Sério? Nunca ingeriu um cigarro ou nada? Não, nunca. E as pessoas também, quando conhecem a dona Zenilda, perguntam, a senhora já fumou para ter esse problema? Não. Isso vem de vidas passadas. Com certeza, em um passado, a dona Zenilda utilizou de maneira incorreta o corpo físico e ingeriu muito essa substância do fumo, do tabaco. E acabou prejudicando para esta encarnação o seu corpo físico, que já veio debilitado com essa questão da asma. Encontra dificuldades para respirar. Graças a Deus, hoje a dona Zenilda está muito bem. Mas é um exemplo ao qual nós trouxemos que não soube utilizar bem o seu corpo em um passado, reencarna novamente, mas já vem com a asma, por não ter utilizado de maneira correta em um passado. Assim, existem outros casos de pessoas que fumam, de pessoas que têm os seus vícios, entre outros casos. Mas existem, sim,
diversas situações, a da Zenilda foi um exemplo, existem inúmeros exemplos, mas existem sim diversos casos onde a ciência já consegue detectar e já consegue descobrir, ó, fulano no passado com certeza prejudicou, por isso que está vindo assim. A ciência já consegue bater junto com a doutrina espírita, consegue compreender, pois a doutrina espírita, como bem falamos, através das obras básicas de Kardec, nós conseguimos estudar, conseguimos nos aprofundar, conseguimos compreender algumas questões, ainda algumas questões que por vezes nós achamos, como bem falamos lá no início, nós nos achamos os sabidões, né, os sabichões, mas nós não somos os sabichões. Nós estamos engatinhando ainda na doutrina espírita. Isso que nós temos que deixar bem claro para todos os nossos irmãos. Nas próximas semanas deveremos adentrar um pouco mais, por que não dizer mais profundamente, no universo do tema drogas. Então, a partir das próximas semanas, nós vamos estar relatando e adentrando um pouco mais, como bem falamos, vamos trazer essa dramaturgia desse episódio, né, dessa série aí que nós temos, que é a série do Sozinho, que é uma série maravilhosa. Ali nós vamos conseguir compreender, porque por vezes, quando se fala, nós não conseguimos entender, ou quando nós estamos lendo, nós não conseguimos entender. Nós temos esse grau de dificuldade, porque por vezes muitos de nós estamos ouvindo uma exposição ou estamos lendo, mas não consegui entender. Como muitos dizem, tem que desenhar para te poder entender, Johnny? Tem, porque eu tenho dificuldade. Então todos nós temos essa dificuldade. Então, às vezes assistindo, que nem vai ser passado a série sozinho, nós conseguimos compreender, é isso que acontece com o corpo físico, é isso que acontece com o perispírito, é isso que acontece com o espírito, olha que interessante essa questão da obsessão, ali são os espíritos obsessores, aqui são os espíritos de luz, os benfeitores estão auxiliando, isso aqui é o plano espiritual. Nós vamos começar a entender. Então, como sempre falamos, meus amados irmãos, não nos preocupamos se nós estamos atrasados na questão do nosso aprendizado. Pois todo dia, assim quando nós acordamos, é sempre um novo recomeço. É sempre um novo recomeço. Pois nós não sabemos se, quando nós formos dormir, nós vamos ficar dormindo ali e não vamos acordar mais. Então nós temos que sempre agradecer a Deus pela oportunidade, pois nós estamos recomeçando. Tempo de recomeçar. Eu tenho tempo. Pois a cada dia que nós temos a oportunidade de estarmos aqui encarnados, são chances a qual estamos recebendo para o nosso resgate. Quando falamos em resgate, é com o nosso pai, é com o nosso irmão, são com aqueles que convivem ao nosso redor. E este tema, dependência, é maravilhoso por essa questão. Porque por vezes nós podemos pensar o seguinte, mas Johnny, eu não tenho esse problema, eu não sou viciado, eu não fumo. Falando no Johnny, o Johnny também não fuma, o Johnny não bebe, o Johnny não usa drogas. Mas claro que alguns podem ainda falar, mas está falando na frente da câmera, né, Johnny? Tu é espírito. Quem não vai me dizer que de repente tu sai num final de semana, ou um churrasquinho em casa, tu não toma uma cervejinha, fuma, ou quando sai na noitada, alguma coisa, aí tu não fuma uma maconha, não cheira uma cocaína, um crack, toma uma cervejinha. Quem não vai me dizer que tu faz isso? Tu pode estar muito bem fingindo. Não, graças a Deus, não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade de mentir ou de passar algo para os irmãos. Não, eu não bebo, não fumo, não tenho esses vícios. Graças a Deus, nessa encarnação, eu consegui vir sem esses vícios. Mas tenho outras dificuldades. Tenho outras dificuldades como todos nós, seres humanos, temos. Encontrei outras dificuldades, mas com o vício do álcool, do tabaco, entre outros, não tenho, graças a Deus. Mas a questão do Johnny, o Johnny não fuma, não bebe, não usa drogas. Para mim não tem utilidade nenhuma. Tem. Pois eu tenho parentes, amigos que fumam, amigos, parentes que bebem, amigos e parentes que têm um problema com o vício das drogas. Mas como é que eu posso auxiliá-los? Vou ligar para o fulano, vou mandar um WhatsApp para ele, vou mandar um recado no Instagram,
ou mandar um recado no Facebook para ele parar de beber, parar de fumar. Não, não é assim que funciona. Qual a maneira a qual todos nós podemos ajudar esses irmãos que têm essas dificuldades? Prece. Só isso, Johnny? Sim, a prece. A prece de radiação. Em todas as casas de espíritas se tem a prece de radiação. E o que seria a prece de radiação? É nós, nada mais, nada menos do que irradiarmos os nossos bons pensamentos a todos aqueles nossos entes queridos, aqueles que convivem ao nosso redor com bons pensamentos de amor, de paz, de harmonia. Nesse momento nós podemos colocar o nome do nosso irmão, que tem problema com vício, do nosso tio, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, aquele que está com vício, nós colocarmos. E o que eu posso colocar na minha prece, Johnny? É nós irradiarmos, como bem falamos, os bons pensamentos, para que nosso irmão possa ser forte, possa superar esses momentos, para que possa ser tocado com compaixão. Porque por vezes nós achamos que fazer a prece, tomara que essa prece chegue lá, fulano, por favor, que ele possa parar de beber, Deus. Que Jesus possa seguir dando os bons exemplos para ele, mas que ele possa parar de beber. Não, não vai ser assim que vai funcionar. Primeiro, a nossa parte está sendo feita. Nós estamos radiando os bons pensamentos. Agora que está chegando o nosso irmão, vai chegar. Vai chegar o momento que nosso irmão vai chegar na geladeira, vai abrir a geladeira, cheio de cerveja. Não estou muito afim de beber, não. Deixa assim. Já foi tocado. Vai depender muito do nosso irmão. Vai depender muito dele, se ele vai querer largar. Pois a nossa parte nós estamos fazendo, com a prece. Então, o melhor caminho que nós temos, meus amados irmãos, é a prece. Quando nós menos esperarmos, o nosso irmão está adentrando a casa espírita para buscar um esclarecimento, um consolo, para poder mudar a sua vida. Claro que por vezes com alguns não acontece, pois como falamos, às vezes aquele que é viciado não quer mudar, ele quer continuar assim. Mas que nós possamos continuar na prece, que com certeza a ajuda que nós estamos levando ao nosso irmão, com certeza vai ser tocada. Se não for agora, vai ser no final da existência. Mas no final da existência, sim, pelo menos no final da existência, ele conseguiu ainda pegar essa compaixão a qual nós levamos ao nosso irmão, ele vai conseguir receber esse amor, esse carinho, nessa irradiação a qual foi passado, pelo menos no final da existência. Mas continuamos em prece pelos nossos irmãos. Reflexão. Sem a conscientização de que temos um problema, sem procurarmos entender que somos espíritos imortais, sem um mínimo de noção sobre reencarnação, será com certeza bastante difícil para todos nós sairmos do atoleiro da viciação. Reflexão maravilhosa para todos nós. Nós até vamos repetir e ler um pouco mais devagar, para que nós possamos ler essa reflexão que é maravilhosa e serve para todos nós. Olha que interessante e olha o quanto é importante para a nossa caminhada. Sem a conscientização de que temos um problema, sem procurarmos entender que somos espíritos imortais, o que nós já havíamos falado, somos espíritos imortais, sem um mínimo de noção sobre a reencarnação. Sou zero, não sei do que se trata a reencarnação. Será com certeza bastante difícil para todos nós sairmos do atoleiro da viciação. Vai ser difícil se nós não termos um pouquinho de compreensão de que nós somos espíritos imortais, nós estamos recebendo essa oportunidade de reencarnarmos para podermos resgatar e podermos nos melhorar. Vai ser complicado nós sairmos, como bem diz aqui no slide, sairmos do atoleiro da viciação. Nós vamos continuar viciados, nós vamos reencarnar de novo e vamos continuar no mesmo vício. Sendo assim, meus amados irmãos, nós agradecemos a todos por estarem conosco na live da Associação Espírita Caridade. Deixamos aqui o nosso forte abraço a todos e que possamos todos nós continuarmos na paz do Cristo. Sendo assim, deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos e encerramos o nosso trabalho de atendimento espiritual aos encarnados. Até a próxima semana e que assim seja.